Minas era pro Geraldo o mundo inteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, e hoje nós vamos falar sobre O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino. Infelizmente, o meu livro está descascando, sumindo. Você tem esse livro aí? O seu também está descascando? Esse livro é da editora Record. Já está com a gente há alguns anos, acho que o meu marido comprou já faz tempo, essa edição aqui é de 2011. Então, até que é normal que esteja sumindo, mas significa que a impressão não foi assim grande coisa, né, gente? Infelizmente. Bom, vamos lá, vamos falar sobre a história. O Grande Mentecapto é a história do Geraldo. O Fernando Sabino iniciou a escrita desse livro nos anos 40. E aí ele abandonou. Achou que não era uma grande coisa, colocou lá, provavelmente, né? A gente não sabe exatamente o que ele pensou, mas ele guardou. E depois de alguns anos, acho que passado 30 anos, aqui tá que ele iniciou começou a escrever em 1946. Ele tinha 23 anos de idade. E ele retornou e publicou em 1979, bastante tempo depois, 33 anos depois. E aqui a gente tem a história do Geraldo, que é chamado Geraldo Viramundo. O Geraldo, ele nasceu Geraldo Boaventura, filho de um português imigrante com uma brasileira, numa cidadezinha bem pequenininha de Minas Gerais, chamada Rio Acima. Eu não sei se essa cidade existe. Vou na edição procurar e colocar aqui para vocês. Mas ele era um lugar muito pequenininho e o Geraldo percebe que aquele lugar é muito pouco para ele. E ele resolve sair dali. E o primeiro lugar que o Geraldo vai é para o seminário de Mariana, na cidade de Mariana. E a partir daí, numa época em que tudo era muito lindo lá, né? A gente sabe que houveram muitos desastres em Minas recentemente, mas aqui era... E ainda o livro se remete ao começo do século XX. Então, acho que até antes. Ainda não era estado de Minas Gerais, era província de Minas Gerais. Então, existia um governador-geral de Minas Gerais, mas acho que ainda é Brasil Império, alguma coisa assim, final do século XIX. E no seminário, ele é expulso do seminário por aprontar, obviamente, né? Ele era uma pessoa que passa por umas aventuras, umas coisas muito engraçadas. Depois da cidade de Mariana, o Geraldo vai para a cidade de Barbacena, que é uma cidade que ficou famosa por ter um hospício, acho que, não sei se mais de um, mas com uma história muito, muito triste, né? Muito complexa. Tem livros sobre isso, inclusive um livro que eu tenho muita vontade de ler, muita curiosidade, que é o Holocausto Brasileiro, que fala justamente sobre essa cidade. E ali o Geraldo é internado. O Geraldo sai, ele consegue sair de uma forma muito engraçada e acho que isso aí virou referência até para alguns filmes. E é muito engraçado o jeito que ele faz para sair, e é algo que logo de início, porque isso acontece nos primeiros capítulos, é algo que logo no início a gente se pega perguntando.
O nome é O Grande Mentecapto, e o autor o narrador se refere ao Mentecapto o tempo todo. E Mentecapto é alguém que é ignorante, é alguém que não tem inteligência, é alguém que tenha algum tipo de deficiência. E ao mesmo tempo que a gente vê o Geraldo de uma forma muito ingênua, fazendo umas coisas muito bobinhas, umas coisas que talvez uma pessoa adulta não faria, mesmo naquela época, alguma coisa com muita ingenuidade, dá a impressão de que ele é um pouco infantil, mas ao mesmo tempo ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele consegue enganar as pessoas ali no sanatório que ele está internado e consegue fugir, ele consegue fazer coisas muito engraçadas, ele refere muitos autores, escritores, trechos de livros, coisas que uma pessoa completamente desprovida de inteligência não saberia. O Geraldo também passa ali, depois de Mariana, por outras cidades de Minas. E aí aqui ele cita várias cidades do estado de Minas. Ele vai de Mariana para Barbacena, de Barbacena para Juiz de Fora, de Juiz de Fora vai para outras cidades, Ouro Preto, São João del Rei. E aí tem um trecho em que ele cita várias cidades: Curvelo, Santana do Rio Verde, Itaúna, Itajubá, Ponte Nova, Brejo das Almas, Sabará, São Lourenço, Caxambu, Lambari, Januária, Carinhanha, Monte Santo, Castejão, Três Corações, Araxá, Vila do Príncipe, Caratinga, Carmo de Minas, Ubá, Nova Lima, Passa Quatro, Pedro Leopoldo, Passos, Pirapora, Poços de Caldas, Pará de Minas, Paracatu, Formiga, Sete Lagoas, Araguari, Uberlândia, Varginha, Muzambinho, Carangola, Abaeté, Alfenas, Baipendi, Barão dos Cocais, Caeté, Belo Vale, Boa Esperança, Morada Nova, Chapéu de Uvas, Divinópolis, Pitangui, Ituiutaba, Bom Despacho, Lavras, Ouro Fino, Viçosa. Ele fala, chega, em toda parte. Porque o Geraldo vira mundo, e é aí que ele se torna o viramundo, porque é como se ele andasse o mundo inteiro. E isso leva muitos anos, e aqui ele vai descrevendo alguns trechos dessas aventuras que ele passa e das loucuras que ele faz nesses locais onde ele se encontra. Ele se apaixona, e ele se apaixona pela filha do governador, não é por qualquer pessoa, né? Não é por qualquer mulher. Ele encontra amigos, ele faz várias amizades, ele encontra pessoas, meninos estudantes da universidade, ele faz parte de um teatro, e aí nesse teatro eles fazem referência à Inconfidência Mineira, e ele fala que ele não quer fazer o papel do traidor, da Inconfidência, então ele conhece a história, né? Ele demonstra pra gente que apesar de ele ser um grande mentecapto, ele conhece a história, ele sabe que ele não quer fazer aquele papel do traidor, né? Que ele poderia até fazer o papel do Tiradentes, ou que ele poderia fazer o papel de um dos poetas. Ele fala, eu tô mais para Tomás Antônio Gonzaga, e aí nisso ele vai referindo o conhecimento dele, ele vai demonstrando para a gente que ele tem um conhecimento que a gente não faz ideia, porque ele é chamado de mentecapto. E ele passa por muitas, ele faz parte do exército, ele vai para Juiz de Fora, e em Juiz de Fora ele faz parte do exército, ele participa numa guerra,
É muito interessante e eu achei, assim, a montagem do livro, da história, logo o título do capítulo não é só um título, capítulo 1, de como Geraldo Viramundo, tendo nascido em Rio Acima, foi parar no Seminário de Mariana, depois de virar homem, levado por um padre que passou um dia por lá. E aí é um resumo da história, e você vai ler o capítulo e descobrir como é que tudo isso aconteceu. Capítulo 2, onde não se conta nada do que passou Geraldo no seminário, mas explica como ele saiu de lá e se tornou Viramundo. E é muito interessante. Quando as pessoas perguntam para ele qual é o nome dele, ele fala: meu nome é José Geraldo de Pérez da Nóbrega e Silva. Um nome, assim, pomposo, né? Um nome de nobre. Mas, na verdade, ele nasceu Geraldo Boaventura. E o Geraldo vai andando. E isso aqui diz, né, que o pai foi para lá na época de 1890 e alguma coisa. Então, provavelmente ele nasceu no início ali. A história se passa, né? Porque imaginamos que o pai tenha ido já adulto, tenha se casado, logo em seguida nasceu Geraldo, ainda no século XIX. Então, a história se passa ali no comecinho do século XX. E é uma história cheia, encantadora, uma história cheia de aventuras e cheia de referências do estado de Minas, que é o meu estado do coração, né? Porque eu não nasci lá, mas morei lá muito parte da minha vida. Tive um dos meus filhos lá, fiz questão de ter um dos meus filhos lá. E meus pais moram em Minas e é um lugar que eu tenho muito carinho. E um lugar que eu tenho muita vontade de fazer o que o Geraldo fez. E conhecer Minas inteiro, passeando por todas as suas cidades e por todas a diversidade que existe em Minas. E também, e chega mais pro final, ele chega em Belo Horizonte, e ele retorna a Rio Acima. E é muito, muito interessante tudo o que acontece com ele. E tem um final bem pesado. Mas é muito, muito bonito de ver. Muito boa a escrita, muito. Eu não posso nem, né, qualificar, claro. O Fernando Sabino é um autor muito conhecido. E essa obra é incrível, assim, maravilhosa. Foi uma das minhas melhores leituras desse mês, do mês de setembro, né, do mês passado. E eu tenho certeza que é uma história que vai ficar na minha memória por muitos anos, talvez para sempre, assim. Além de ter pego muito pelo coração por conta de eu amar o estado de Minas. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo.